Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. É atriz e apresentadora, mas já fez tudo um pouco. Começou como modelo, já foi DJ e também já deu aulas de passarela. Aos 42 anos, continua a gostar de conciliar as várias expressões do seu trabalho e uma família que, entretanto, cresceu. É linda, é muito querida e chama-se Isabel Figueira. Querida, finalmente! Finalmente, é verdade, conseguimos! Conseguimos. Fico muito feliz porque nós também nos conhecemos há pouco tempo. É verdade. E esta energia foi logo uma energia tão bonita e... Pois foi, é verdade. E fartámos de conversar. Tivemos naquele almoço de mulheres, não é? Organizado pela Sara. Pela Sara Esteves Cardoso e fartámos de conversar o almoço todo. Foi muito giro. Olha, muito obrigada pelo convite. Obrigada por teres aceitado. Olha, eu aqui faço sempre uma proposta às convidadas que é de viajarem um bocadinho atrás no tempo e começamos sempre pela infância. Pode ser? Pode, ir até claro. Lá. Qual é assim, quando te falam na tua infância, qual é assim a primeira memória feliz que te vem à cabeça? Olha, agora assim a falares vem a minha avó, que infelizmente já não a tenho e portanto passei grande parte da minha infância sempre que chegava ao fim de semana as visitas aos avós e portanto a minha avó foi sempre muito presente na minha vida. Lembro-me como se fosse ontem das histórias que ela me contava antes de dormir, das torradas que ela fazia, do bife grelhado naquela frigideira mais velha e gasta do tempo, parece que o bife ficava com outro sabor. Lembro-me muito bem disso, lembro-me dos passeios infinitos que dava com os meus pais, num carro branco com os estofos encarnados. Portanto, Uau, era vistoso. Vistoso, muito aqueles carros antigos, sim. Grande, e lembro-me perfeitamente a vir no banco de trás e ter a imagem dos meus pais, umas brasas, à frente, e eles tinham sempre... religiosamente, quando chegava ao fim de semana, era os passeios, era levar-me a passear e visitar os avós. E, portanto, isso é o que, quando me falam da minha infância, é isso que está muito presente. Também muito presente o meu pai. O meu pai a dar-me aulas em casa, a estudar comigo. Tu falas muito do teu pai, nas tuas redes sociais. Sim. Falas muito dele. Sim, tenho e do colo, desta presença sempre, não é? Ele e a tua mãe, os dois a minha muito mãe, presentes. os dois. Mas o teu pai é aquela coisa... O meu pai foi a pessoa, a minha mãe sempre foi muito exigente e ainda bem que o foi, porque eu hoje compreendo-a melhor do que ninguém. Mas o meu pai foi sempre aquela pessoa que me deu sempre o voto de confiança. E, por exemplo, eu queria ser modelo, queria seguir os passos da atriz e a minha mãe tinha sempre muito medo. Não, tu tens é que seguir isto. E o meu pai, não, vamos confiar nela. Se ela quer seguir este caminho e se é este o sonho dela, vamos lhe dar as ferramentas necessárias para ela ser aquilo que ela quer ser. E isso ficou sempre muito presente em tudo. E, portanto, não é falar melhor do meu pai do que da minha mãe, porque os dois foram muito importantes e continuam a ser muito importantes e muito presentes na minha vida. Mas sempre tive uma relação muito mais cúmplice com o meu pai. E é sempre diferente, mas o amor é igual, é diferente. Exato, e porque ele também te deu essas asas, na verdade, não é? O facto dele te permitir seres aquilo que tu querias ser e até de experimentar várias coisas, não é? Foi em liberdade, não é? Foi, mas sem dúvida a rigorosidade que a minha mãe me dava também me tornou resiliente. Ou seja, eu quando quero lutar por uma coisa, eu não fico parada naquele sítio e, portanto, eu vou continuar a lutar. Às vezes até posso ficar um bocadinho chata, mas se o meu objetivo e o meu foco é aquele, e é aquilo que eu quero, eu vou lutar. E isso, essas ferramentas foram dadas pela minha mãe. Então foi um equilíbrio incrível. Foi um equilíbrio. Um que te deu asas e a outra que te puxava à terra. Do género, isto é que eu acho, até porque eu tenho um filho mais velho, que nós temos ali uma parte da adolescência difícil, não é? Sim, todos nós temos. É verdade. É difícil entre os 11 anos e os 18 são ali anos. E quem diga, pode ser mais fácil para uns do que para outros, mas temos Sim, sempre mas ali. É complicado. É complicado.
E lembro-me, tenho muito presente nisso, e há coisas que eles me diziam que eu não percebia e que hoje que sou mãe e que estou a passar essa fase digo assim, pois, realmente os meus pais me diziam isto, mas consigo perceber se o meu filho não compreende isso nessa altura, que lhe estou a dizer isso. Portanto, eu acho que nós também somos umas mães diferentes do que aquilo que os nossos pais eram. Também vivemos numa era diferente, o acesso às tecnologias, tudo é diferente e, portanto, não é que nos tornem mais compreensivos, mas acho que nós compreendemos melhor estes adolescentes do que nós éramos compreendidos na altura. Eu também acho que sim, concordo contigo. E outra coisa engraçada é que nós até podemos precisar desta distância para perceber as nossas mães, não é? Quando somos mães, assim, espera, ela bem me disse que isto ia ser assim. E dizemos muitas vezes, não vou dizer aquelas coisas que a minha mãe dizia que eu detestava ouvir. E estamos sempre a dizer. Isso é quando dizemos quando somos adolescentes. Eu nunca vou dizer isso aos meus filhos um dia mais tarde. E agora digo tudo. Acho que não há nenhuma frase que ela não... Até olha lá, o teu pai trabalha na EDP para ter essas luzes todas acesas, coisas do género muito parvas, não é? Ou de o que é o jantar, línguas de perguntador, não é? E eu dou por mim assim, eu não gostava que a minha mãe dissesse isso e tu já estou a dizer, fora os conselhos todos, não é? Mas de facto eu acho que nós precisamos dessa distância, não é? E sermos mães para percebermos aquilo que as nossas mães nos diziam. E eles fizeram o melhor. Que sabiam, como nós também fazemos o melhor e que às vezes olhamos e dizemos assim, será que eu estou a fazer isto bem? Será que é por aqui? Ninguém vem com um livro de instruções. Pois não. E realmente o ensinar, o educar é o mais difícil. Eu acho que é das profissões mais difíceis, porque para ser atriz ou para ser apresentadora ou para ser... Nós temos ali um manual de como deve ser e depois é um bocadinho também muito talento que trabalha. O ser mãe, ou tu nasces para ser mãe e as coisas realmente se tornam de maneira fluida e fácil, ou então é difícil tu compreenderes alguma coisa e lidares com uma série de situações. Mas eu acho que a vida e o caminho e tudo se resolve com amor. Mas existe muito isso, não é? Do julgamento de nós próprios, não é? De será que eu estou a fazer isto bem? Será que estou a fazer mal? Não é? E tentamos fazer o melhor e provavelmente eu tenho a certeza absoluta que as minhas filhas me vão apontar falhas do que eu estou a viver agora, sendo super preocupada com elas, não é? Porque nós não sabemos. Ou preocupada demais. Ou se calhar. Demais, pois, exatamente, dizem muito isso. Mas mais vale isso do que o despreocupado e não ligar. Portanto, eu não vou muito por aquilo o que é que uma boa mãe deve ser. Eu vou por daquilo que eu sinto que deve ser para os meus filhos. Exatamente. E vou ser o melhor que posso ser. Se tenho falhas, todos nós temos falhas. Certeza. Não há um ser humano perfeito. E quando às vezes vejo pessoas a criticar nas redes sociais outras mães ou outras coisas por atitudes que tiveram, caramba, aquilo foi a atitude que aquela mãe teve naquela altura e portanto não vamos criticar, ninguém quer ter uma atitude daquelas e portanto eu tento-me, talvez pelo meu lado de atriz, meter muito no lugar da pessoa e tentar não apontar o dedo e tentar compreender. E eu acho que isso foi das coisas mais bonitas que o ser atriz me trouxe. Foi conseguir-me pôr no lugar da outra pessoa e compreendê-lo e não apontar o dedo. E se nós vivêssemos num mundo mais assim, que não apontássemos tanto, vivêssemos a nossa vida... Tanto este julgamento. Esse julgamento, eu acho que seríamos um mundo melhor e todos nós precisamos de um mundo melhor. Sim, e seria mais leve, com certeza. Mais leve. Por falar em coisas leves, nós nesse almoço em que estivemos juntas, tu disseste-me que estás a viver um momento muito feliz da tua vida. E que tens uma família que de repente é grande. Cresceu. Queres partilhar um bocadinho? Sem falar muito, porque gosto de... Eu sei que tu não gostas muito de falar sobre... Não gosto muito, mas percebo que haja curiosidade e também as pessoas... e porque é público, por vezes temos a nossa vida pública que passei por momentos difíceis e acho que esses momentos difíceis também me deram força para o meu objetivo, que é ser uma mulher feliz e sou uma mulher de família, portanto, e ter essa família. E isso fez com que eu tivesse muito tempo sozinha e nesse tempo que tive sozinha era reencontrar-me, portanto, viver para mim, para os meus filhos, para os meus pais, para o meu trabalho. Acho que isso foi super importante, conhecer pessoas, sim, mas o amor, isto que sinto hoje em dia,
Foi agora, e é muito bonito porque o amor realmente resolve uma série de coisas e faz-nos bem. E realmente o Luís é realmente um homem extraordinário, um pai incrível, um ótimo namorado, um excelente filho. Tem uns pais que são incríveis, que lhe deram, tanto ele como a minha cunhada, a Cátia, uma educação extraordinária, e isso revela-se muito no dia-a-dia, na maneira como eles são, as pessoas que eles são hoje em dia nas suas profissões, e realmente é um grande privilégio pertencer a esta família, ter sido tão bem aceita, ter sido tão bem recebida, de braços abertos, e os meus pais a também estarem contentes com isso, porque o meu pai já conhecia o Luís, e que eles têm numa altura que trabalharam juntos. E é bonito ver esta harmonia familiar entre os nossos filhos, que se dão muito bem, entre o Luís com os meus filhos, eu com os filhos dele. E portanto é um momento, já um ano muito feliz. Que bom. Tu falaste antes de namorares com o Luís, que tiveste aquele tempo sozinha e que... E eu calculo que tu tenhas aproveitado esse tempo para te trabalhares muito a ti mesma, não é? E tu até tens falado muito das questões da saúde mental, da importância de cuidarmos de nós. Precisaste desse período também para estares mais contigo e perceberes o que é que querias, o que é que não querias, enquanto mulher, enquanto mãe também, se calhar. Eu acho que as ferramentas que nós vamos recebendo ao longo da vida, e as que eu recebi através da minha aprendizagem da vida, da psicoterapia, que é super importante, toda a gente devia fazer, não é só quem está numa fase tão difícil, toda a gente deveria fazer, porque realmente as ferramentas... Nós e para quem nos rodeia. Exatamente, são realmente de ouro e super fundamentais. É importante nós termos estes momentos sozinhos, nos reconstruirmos, gostarmos primeiro de nós, porque quando nós nos apaixonamos por nós e gostamos de nós é que vamos conseguir realmente gostar também dos outros e poder dar aos outros. E eu havia uma fase da minha vida que eu dava. E não é que tivesse que receber, mas pouco cuidava de mim. E isso levou-me a uma exaustão, leva qualquer ser humano a uma exaustão. E, portanto, eu hoje em dia sou egoísta nesse sentido. Eu, quando não estou bem, eu quero estar sozinha no meu tempo, com as minhas coisas, e sou egoísta. Olha, hoje não, hoje preciso estar o dia todo. E as minhas amigas sabem, preciso estar o dia todo em casa, para não me liguem, que eu preciso mesmo de estar comigo. Ler, fazer o que me apetecer, mas estar comigo. Sim, até fazer nada. Até fazer nada, não é? Até fazer nada. Às vezes os nossos filhos também ocupam muito tempo o não fazer nada, mas foi super importante. E mesmo numa relação, eu gosto de ter aquelas 2 ou 3 horas que preciso de estar comigo para tomar as minhas decisões, para onde é que o meu foco vai, isto não está a correr bem, não me vou focar no problema, vou-me focar na solução e nunca parar, porque este caminho da vida é um caminho que é sempre a andar e nós sabemos que a coisa mais certa que nós temos é morrer e, portanto, é nesse dia que nós vamos parar. Aproveitar a viagem. E aproveitar essa viagem prazerosamente da melhor maneira. E isso foi uma das ferramentas que eu recebi, que uso e que faço questão. Obviamente que sim, todos nós temos uns dias menos bons, mas nesses dias que eu tenho menos bons, eu penso sempre só nas coisas boas. Estou viva, tenho saúde, estou a viver uma fase da minha vida incrível, tenho os meus filhos, tenho os meus pais vivos, trabalho. Portanto, isso não são problemas. Portanto, esta coisa vai-se resolver. E isso tornou a minha vida muito mais leve, a relativizar muito mais as coisas, e os problemas deixaram de ser chamados os problemas. São coisas que se resolvem, demora o tempo que demorar. Exato. E é mesmo aquela conclusão que nós chegamos, temos as 2:42, aliás, nós somos as 2 de outubro de 1980, portanto, somos do mesmo Pois é, mês. nós falámos sobre isso o dia. Eu sou do dia 30. 30 e de 21. Pois, já viste, são 9 dias de diferença só, portanto, há aqui muitas coisas em comum. E, de facto, nós precisamos dessa ajuda, dessa, se calhar, psicoterapia, ou o que for, porque cada um há de encontrar a ajuda de que precisa. Mas é curioso que, e eu tenho várias amigas que estão nos 40 ou que acabaram de chegar ou têm 40 e poucos, e parece que há aqui quase uma epifania, não é? De agora vamos olhar para nós, vamos estar connosco. Mas só isso? Não é? Porque antes tu parece que andas só a fazer coisas e depois são os filhos, não sei, eu acho, olhando para mim,
é um período muito grande em que são as miúdas e só vive para elas e depois de repente assim, não, espera. E isso que tu dizes de ser egoísta, eu não acho, a sociedade é que nos vende que isso é ser egoísta. É isso, é ser egoísta. Porque Exato. é aquela coisa de isto é o meu tempo, o meu espaço, não é? E ok, faço parte de uma família numerosa, mas isto é o meu tempo e o meu espaço, não é? Eu acho que isso é de uma maturidade incrível. Isso eu acho que tu adquires muito mais tarde, e eu acho que, e falando com que tu falaste da saúde mental, realmente ainda é um tema que é tratado de uma maneira muito leviana, que começa a ser um tema respeitado, e até porque este confinamento começa agora só, levou muitas pessoas a desencadear, vamos chamar, pequenos problemas de saúde mental, que depois um dia mais tarde podem ser maiores. Exatamente, mas se não pronto, forem realmente resolvidos. o confinamento não fez bem a ninguém. Não. E quem tinha as ferramentas também, eu que própria, que tinha as minhas ferramentas, tive que procurar ali soluções, o exercício físico, ocupar o meu dia, e realmente foi muito mais leve para mim do que ver amigas minhas que ficaram mal, que tiveram burnouts e que se fecharam, e que a coisa ficou muito complicada. E isto é, quando tu tens uma dor, tu vais ao médico. Quando tu tens que fazer uma revisão a ti própria, vais ao ginecologista. E, portanto, e porquê que não vais à psicoterapia? Porque estás há uma semana a chorar, ou estás há uma semana sem dormir. Uma semana sem dormir é logo um sinal de alerta. Claro. Ninguém pode estar uma semana a dormir mal. É um sinal que qualquer coisa não está bem. Não está bem e, portanto, olha, eu estou há uma semana, estou com isto, não se passa nada aparentemente na minha vida. E só esta coisa de falar e de perceber que está tudo bem é meio caminho andado. E eu acho que as pessoas tratam estas três áreas, a psiquiatria, a psicoterapia e a psicologia, de uma maneira que isto é para os malucos. Isto é só para as pessoas que não estão bem da cabeça. Caso, não pode. Não pode. Eu, em último caso, tenho uma dor nas costas, não vou ao médico. Eu, se tenho uma dor nas costas, eu vou logo ao médico. Pois. E isto custa-me imenso, porque eu já passei por isso e foi super importante na minha vida. Portanto, foi há 11, 12 anos, e foi super importante. Portanto, o caminho é sempre, nós temos no nosso caminho muitas pedras e são caminhos difíceis com muitos obstáculos. Não há problema nenhum de pedir ajuda. Exatamente. Eu preciso de ajuda. Uma separação, um divórcio, um nascimento de um filho, a morte de um filho, a morte até perder o trabalho. As pessoas perdem o trabalho, seja por que motivo foi, as pessoas não ficam bem. E acho que esta ajuda é importante. O que também não ajuda muito, e era uma das coisas que as minhas amigas falavam, para isso é preciso dinheiro. E muitas vezes o Estado e os seguros não apoiam isso. E é realmente um tratamento caro. Quem vai a uma boa psicoterapeuta e não sei o quê, é realmente caro. Mas mesmo assim hoje já começo a ver o assunto a ser tratado de outra maneira, e é importante nós olharmos para isto com seriedade e não leviandade, porque é muito complicado este confinamento. E vejo muitas pessoas tristes. Exato, e perceber que não é normal as pessoas estarem tristes, não é? Porque eu acho que nós, principalmente nós mulheres, parece que arranjamos muitas desculpas para nos sentirmos como nos sentimos. Então é normal, também estou cansada, ou é normal porque trabalho muito. Não é normal. Portanto, não é normal uma pessoa estar constantemente triste, não é normal estar constantemente cansada, portanto vamos lá procurar, não é? Porque isso também depois vai atrair à tua volta, claro, coisas que não queres, e portanto acho que o importante acima de tudo é cuidarmos de nós. É de olharmos ao espelho para estarmos bem para os outros também, não é? Exatamente, olharmos para o espelho, gostarmos de nós, cuidarmos de nós, porque se nós estivermos bem connosco, estamos bem com o mundo inteiro. É verdade, olha, eu concordo muito com isso. Agora, mudando completamente de assunto e voltando lá atrás, tu começaste a tua carreira de modelo muito novinha, porque tu com 14 anos tiveste ali o teu primeiro trabalho, e frequentaste um curso na Agence. Como é que foram estes primeiros trabalhos que fizeste como modelo? Olha, eu lembro-me, lá está, pai, gostava muito de ser modelo. Meu pai, por acaso, tinha um contacto ali numa agência, perto ali de onde eu trabalho, que é uma agência. Eu levavas-me lá, gostava imenso, porque eu olho para a televisão e sonho que estou a desfilar numa passarela. Portanto, aquela coisa, não é? Quando nós falamos dos nossos sonhos e quando nós somos miúdas. E o meu pai realmente levou-me à agência.
O que eles aceitaram na altura, mas eu tinha uma série de coisas que tinha que fazer. Portanto, tinha que perder peso. Eu isso achei muito. Tinha que perder, até e perder um bocadinho. Magrinha, já. Tinha que perder peso e tinha as sobrancelhas, tinha que fazer as sobrancelhas e tinha que fazer matemática. E aquilo caiu-me assim um bocadinho que não estava preparada, mas são as regras de estar numa agência de modelos. Sim, mas aos 14, não é? Em plena adolescência. Tu não percebes isso e poderia perfeitamente ter chegado lá e não ter sido aceite. Isto tem que... Eu lembro-me, como tu disseste muito bem, os cursos que eu dava, às vezes as mães motivam as filhas para... E que nós olhamos logo que nunca na vida vão poder seguir pelo menos esta carreira de modelo, porque para ter uma carreira de modelo é preciso seguir certos parâmetros e, portanto, não vamos alimentar um sonho a um filho que nós à partida já olhamos e já percebemos que pelo menos naquele momento não é possível. E eu lembro-me que fiquei na altura um bocadinho triste, traumatizada com isso, o que depois levou a fazer alguns disparates a nível alimentares, porque depois queria perder peso e não conseguia. Bem, tudo aquilo que não se deve fazer, Exato. Eu fiz na altura, mas graças a Deus os meus pais, muito atentos, conseguiram apanhar isso a tempo. E, portanto, quando regressei já tinha 17 anos. E foi a partir daí que comecei a trabalhar e muito bem, já um bocadinho mais delgada. Nunca fui muito magrinha. Aliás, as pessoas podem achar, mas eu tive ali várias fases. Mas nunca fui a típica modelo magra. Tipo ao Suda, que acho que se Suda, que nós vemos na Passarela. Portanto, era uma modelo que tinha formas e graças a Deus, a partir de uma certa jeitosa, altura... que era boa zona. E a partir de uma certa altura, as modelos com formas começaram a disparar. E portanto foi aí uma grande... E logo assim aos 17 fizeste uma série de trabalhos a partir dessa altura com marcas muito publicitários, sim. Da Triunfo, da Danone, assim, só para dar alguns... Foi um bocadinho mais tarde, da Triunfo, mas esses de trabalhos publicitários da One, já não lembro, Renault, uma série de marcas faziam muita publicidade. E na altura, que era engraçado, os modelos de passarela não ganhavam assim tanto dinheiro, os que ganhavam muito dinheiro eram os modelos de publicidade que queriam, e portanto eu fazia muita publicidade, andava toda contente, mas tinha sempre aquele foco. Eu adorava fazer passarela. E cheguei a fazer. A moda chegou-me a dar essa oportunidade, a moda Lisboa, Portugal Fashion, na Triunfo, que cheguei a desfilar de lingerie, que lembro-me que estava nervosíssima, a morrer de vergonha no Coliseu de Lisboa. Que idade é que tinhas nessa altura? Isso já foi mais tarde. Tinha esse desfile que eu me lembro, que é o que consegues fazer uma pesquisa, tinha 31 anos. E portanto lembro-me que me preparei muito bem, que fiz uma dieta para ir seca nesse dia do desfile, mas era realmente um sonho tornado em realidade. E portanto, para todos os sonhos, o que é que nós temos que fazer? Trabalhar e lutar por eles. Exato. E foi isso. E normalmente eu sou muito focada e não desisto, por muito que esteja numa fase menos boa profissional, sou sempre aquela pessoa que acredito que as coisas vão mudar e que o melhor está para vir e portanto eu continuo a lutar. Acho que estes tempos de paragem que nós temos são importantes, são bons, são também para nos reestruturarmos, para aprendermos coisas novas. E tive neste tempo, agora que estou assim um bocadinho mais afastada, curso de línguas, espanhol, inglês, deu também tempo para a minha relação, portanto para esta parte de família, que é muito importante. Foi um investimento pessoal, um investimento, este tempo, não é, que te afastaste super importante. Acho que faz muitas coisas sentido nós andarmos cá, mas o construires uma família e teres uma família e viajares nesta viagem em família é muito mais bonito. Olha, e tu fizeste esses trabalhos como modelo, a passarela, e na verdade o trabalho nunca te assustou, porque tu já fizeste várias coisas, chegaste a trabalhar numa pizzaria. É verdade, não é? No meu primeiro trabalho. Eu acho que se calhar assusta até poder estar muito tempo sem fazer nada, não é? Porque o trabalho nunca te assustou, tu experimentaste várias coisas, depois começaste a apresentação também. Como é que... Ou seja, tu tinhas dificuldade em encontrar só numa coisa a tua expressão e precisavas de fazer vários trabalhos para te sentires mais completa.
Houve trabalhos que fizeste, quer dizer, não fizeste todos ao mesmo tempo. No fundo, qual é assim a área em que te sentes mais peixe na água? Olha, eu comecei a trabalhar desde muito cedo porque quis a minha dependência financeira cedo, porque se eu tivesse a minha dependência financeira não podiam-me dizer não podes ir ali porque nós não te vamos dar dinheiro, e portanto isso foi logo o primeiro passo. E tu querias ir. E eu queria, e portanto realmente a Telepisa fazia pizzas, depois fazia operadora de marketing, ganhava mais um X, depois dali fartei-me, quis ir para a Zara, trabalhei, nunca mais me esqueço, na Zara na altura de Natal, que foi completamente alucinogénico. Mas aprendi com todos os trabalhos que fui fazendo. Depois fui hospedeira, que estava portanto, a hospedeira não é a hospedeira de voo, portanto, é a hospedeira de terra, que são aquelas meninas que estão nos eventos. Sim, sim, sim. E nunca tive medo realmente de trabalhar, porque isso era um veículo que eu podia fazer outras coisas, mas nunca me deixar de focar que eu queria ser apresentadora e atriz. Portanto, eram as duas, porque as duas áreas são muito diferentes. O apresentador é isto, nós temos esta conversa, é nós sermos nós próprios, é darmos um bocadinho aquilo que temos de nós aos outros. O ser atriz, lá está, é interpretar várias pessoas, várias vidas, emprestar aquilo que tu já aprendeste e emprestar e mostrar aos outros. E isso também me tornou, de certa maneira, muito mais, que era como dizia há pouco, muito mais compreensiva com o próximo. Não julgar, não apontar o dedo. E se me perguntas qual das duas eu gosto mais, eu gosto igualmente das duas. Mas onde eu aprendo mais, sem dúvida alguma, como atriz, o teres a generosidade em prestares o teu corpo, de ir contra os teus valores e interpretares uma personagem que vais contra os valores dessa personagem, tudo que já me aconteceu, é um desafio constante. Mas chegas ao fim do projeto e tu percebes, uau, ela não era assim tão má, ela não era, tinha um lado que eu até admiro, e portanto essa balança é muito importante, e é dos trabalhos mais bonitos que faço e que tenho, é ser atriz. Não tenho dúvidas nenhumas, e sinto muitas saudades quando estou longe. Não é longe do ecrã, é longe de ter um papel, e das gravações, e ter um papel, e também de aprender com os meus colegas, que todos eles têm qualquer coisa para te ensinar. Eu lembro-me perfeitamente do último projeto assim que mais marcou, que foi o Amar Demais, as minhas cenas com a Sofia Ribeiro, uma atriz incrível. O que eu aprendi com ela e o que nós aprendemos com as nossas personagens. E isto poderia falar dela como poderia falar de qualquer outro ator que tive depois na Bem Me Quer, os dois atores que eu tive em cena, o Luís Gaspar, que foi incrível, o João Pedreiro, noutra novela que fiz, que foi também meu diretor de atores, porque depois tens aqueles que trabalham contigo e depois estão-te a dirigir. Exato. E o ator consegue também ser muito generoso, sabes? Teres alguém que representa contigo e depois alguém que te está e tens esta disponibilidade de receber o que o outro te está a dizer. É bonito, porque isto também te prepara para o dia-a-dia, para estares mais disponível a mudar, a ir para outro caminho, a fazer outras coisas. Ter flexibilidade. Ter flexibilidade, então, exatamente. não é por aqui, é por aqui, tudo bem, vamos, não é? Vamos. Olha, eu ouvi dizer que tu és uma pessoa que tem uma gargalhada fácil, que se ri com muita facilidade, já percebemos que sim, mas que também chora com muita facilidade. É. E nas situações mais incríveis. Quem é que te Por disse exemplo, isso? depois de arranjar o cabelo. Isso é o David. Quando? O David. Segundo o David, O meu querido David Xavier, que é um querido, é verdade. Tu quase sempre, depois dele fazer aí qualquer coisa, ou cortar, ou pintar, ou seja o que for, tu quase sempre, quando olhas para o espelho, choras. Não é chorar, eu emociono. E vou-te dizer o porquê. Houve uma grande mudança, foi estes papéis um bocadinho mais carregados que fiz, e quando passei para a loira, essa mudança foi muito importante. E passar para a loira, meter umas extensões para dar volume. E quando olhei para o espelho, senti-me bonita. Olhei, uau! E às vezes não te sentes, às vezes acordas de manhã e porque o papel é um bocadinho mais pesado e porque a tua personagem realmente é muito mais carregada, e nas vezes que vou lá,
como ando sempre mais com o cabelo desarranjado, mais natural, sempre que ele me arranja e o cuidado que ele tem, o carinho que ele põe, o profissionalismo que ele põe e aquele trabalho de equipa que ele tem com aquelas pessoas formidáveis, emociona-me. Porque eu sou genuinamente uma privilegiada de estar rodeada de pessoas incríveis. E ele é dessas pessoas incríveis. E o facto de quando eu chego ao produto final, eu fico emocionada porque eu sou muito grata de ter um David na minha vida e uma equipa do David na minha vida. E o João. Exato. Percebes? Eles os dois são pessoas que gostam de cuidar e gostam de ver as mulheres bonitas e gostam de pessoas de bom coração. E isso emociona-me. E é isso, são os dois um coração gigante. E o David é mesmo artista. É um artista, é um profissional formidável. Ele me contou que uma vez já estavas maquilhada e penteada e começaste a chorar. E ele diz, olha, era ver. Eu de um lado, a maquilhadora do outro, a fazer palhaçadas para a Isabel não chorar. Estou a imaginar este filme. Sabes que, não sei se foi depois de ter sido mãe, talvez fiquei um bocadinho mais emocional, mas eu fiquei muito sensível. Talvez por estas personagens que me ensinaram alguma coisa, por trabalhar bastante. Eu trabalho muito em casa, acho super importante mantermos a máquina viva e isso trouxe-me uma humanidade que eu não tinha, que sempre tive, obviamente estava sempre lá, porque faz parte da minha característica de Isabel, mas faz-me ter uma humanidade com o próximo muito, muito, muito próxima. E eu não tenho medo, nem vergonha, de dizer eu gosto de ti, obrigada. E emocionar-me com isso, porque é tão bonito nós termos a capacidade de dizer ao próximo foste importante neste dia para mim, muito obrigada por teres feito essa diferença. Dizer gosto de às minhas amigas e agradecer elas estarem na minha vida, agradecer aos meus pais, dizer aos meus filhos que tenho orgulho deles e que aprendi e que aprendo tanto com eles, e isso emociona-me, este amor e dizer isto, porque a maior parte das pessoas não diz, vive a vida delas e é muito egoísta e ajuda pouco o próximo, e tomara eu ter a capacidade de poder ajudar mais do que aquilo que faço. Mas esta é a minha maneira de ser e é por isso que me emociono. E ouvi dizer, agora falaste das tuas amigas, que não consegues fazer uma viagem de carro em silêncio. Ouvi dizer, não sei se é verdade. Isso é o meu lado divertido. Isso é o meu lado divertido. É música, coreografias, tudo dentro de um carro, não é? Sempre. Gosto sempre de que acho que é importante nós irmos em viagem e pelo menos quem está a conduzir ir entretido. Não é? Não ir monótono, irmos todos a dormir no carro. E portanto tento criar nessas viagens memórias bonitas, divertidas. E é isso que as pessoas também, quando se lembram de Isabel, pá, Isabel é uma divertida, é um furacão. Exato. E fico contente das pessoas lembrarem-se desse meu lado divertido, é muito simpática. Exato. Aqui também se chama a matraca das viagens. Sempre a contar anedotas ou a contar histórias. Sempre. Exato. E depois têm que acompanhar, porque se ficam quietinhos não dá. Tem que acompanhar. Não. Eu acho isso maravilhoso. Olha, nós estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa. Duas perguntas. A primeira, o que é que tu ainda não fizeste profissionalmente e gostavas mesmo muito de fazer? Se é que existe isto? Tanta coisa. Muita coisa. Tanto. Eu acho que na nossa profissão nós temos tanta coisa que queremos fazer e podemos fazer. É um infinito de coisas. E, portanto, seria injusto estar-te a nomear uma só. Mas posso dizer que gostava de fazer uma vilã, gostava de fazer um filme lá fora, uma série. Há tanta coisa que por explorar... que não consegues dizer só uma. E já disse qualquer coisa, mas imenso. É vilã, não é? Se alguém nos estiver a ouvir e tiver um papel de uma vilã, está aqui a Isabel. Muito bom agrado. E a última pergunta, e há bocadinho tu falavas disto do olhar ao espelho. Quando hoje em dia te olhas ao espelho, que mulher é que encontras? Uma mulher com uma história de vida incrível, uma resiliente, que em todos os momentos soube ter força,
que se superou sempre, uma boa mãe, uma boa filha, e hoje em dia uma mulher emocionalmente completa e feliz e realizada nesse campo emocional. Que bom. Obrigada. Obrigada. Tens aí um presente do teu lado esquerdo. Sim. Um cabaz de produtos que abra? Corine. Podes abrir. Que bem! Podes abrir à vontade, que cheira, que cheira muito aqui bem. Dentro? É muito mãe? É muito mãe, não, é muito mãe e muito mulher. Tens coisas para ti. Já posso usar isto lá em casa. Sim. Ai, obrigada por estes miminhos. Para ti também. Gosto muito. Obrigada, Catarina. Continuação de um excelente trabalho. Obrigada. E que haja mais podcasts assim como o teu. Ai, que bom. Obrigada. Olha, vou só acabar com uma história, posso? Tá bem, podes. Era uma vez uma menina que nasceu no incrível ano de 1980. Cresceu a ver os desenhos animados da Heidi, a brincar na rua, quem sabe até a saltar com a bota Botilde, a ver a Rua Sésamo enquanto lanchava e a adormecer com o Vitinho. A menina cresceu, tornou-se uma linda mulher, que nunca perdeu a alegria de criança. Gosta de rir à gargalhada e não se importa nada de chorar, até porque não consegue evitar. Mas do que ela mais gosta mesmo é de cantar aos berros. Juntos, de braço no ar, vamos balançar com os sons do Minho, a festa vai começar. E outras coisas do género. Em 2025 vai receber um convite para trabalhar como atriz fora do país e vai receber diversos prémios pela sua prestação. E desconfio que viverá feliz para todo o sempre. Oh, tão querida. Obrigada. Muito. Obrigada, é muita verdade. Aí, que história bonita. Obrigada. Obrigada eu. Posso ficar com essa história, não posso? Eu mando. Está bem, então mando. Por WhatsApp. Obrigada.